E se eu te dissesse que existe um lugar no Brasil onde as lendas não são lendas, onde criaturas que você acha que são folclore atacam de verdade? Um antropólogo cético foi documentar histórias na Amazônia. Ele não acreditava em nada, até a última noite. Hoje vou te mostrar os 3 relatos que ele ouviu e o que aconteceu quando ele resolveu testar se era verdade. Se você tem coragem, fique comigo. Nunca acreditei em lendas amazônicas, até documentá-las. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e trabalho como antropólogo há quase uma década. Passei os últimos anos da minha vida estudando folclore brasileiro, mas sempre do conforto da universidade, com livros, artigos e entrevistas gravadas por outras pessoas. Eu acreditava que lendas eram apenas reflexos culturais, histórias criadas para explicar o medo do desconhecido. Nada mais que isso. Para mim, criaturas místicas não passavam de simbolismos, representações de medos ancestrais que ganhavam forma através da narrativa oral. Minha tese era clara. Quanto mais isolada a comunidade, mais elaboradas eram as histórias. Era uma forma de controle social, de manter as pessoas dentro de limites seguros. Simples assim. Em agosto de 2023, recebi uma proposta de campo. O professor Augusto, meu orientador, me indicou para documentar relatos de moradores de uma vila isolada no coração da Amazônia. A universidade tinha uma pequena verba para pesquisa de campo e eu era o candidato perfeito. Jovem, disponível e, principalmente, cético o suficiente para não me deixar levar por superstições. A ideia era simples: passar 3 semanas conversando com os habitantes mais antigos, gravar seus depoimentos e retornar com material suficiente para minha tese de doutorado. Aceitei sem pensar 2 vezes. Era a chance perfeita para provar minha teoria de que essas histórias eram apenas criações coletivas, transmitidas de geração em geração. Além disso, seria minha primeira experiência real de campo. Até então, eu tinha sido antropólogo de biblioteca. Estava na hora de sujar as botas. A viagem foi longa. Peguei o avião para Manaus numa manhã de quinta-feira. O voo durou quase 4 horas. De Manaus, peguei um ônibus até Parintins, mais 6 horas de estrada empoeirada, cortando plantações e pequenos povoados. Em Parintins, passei a noite num hotel simples, daqueles com ventilador barulhento e paredes finas. Na manhã seguinte, encontrei o barqueiro que seu Raimundo tinha enviado para me buscar. Um homem calado de uns 50 anos que mal olhava nos meus olhos. Embarcamos numa canoa motorizada e subimos o rio por mais 8 horas. 8 horas de água barrenta, sol forte e silêncio. O barqueiro só falava quando eu perguntava algo, e mesmo assim as respostas eram curtas. Sim, não, mais ou menos. Depois de um tempo, desisti de tentar conversa. Conforme avançávamos rio acima, a paisagem mudava. As margens ficavam mais densas, a floresta mais fechada. Em alguns trechos, as árvores se inclinavam sobre a água, formando um túnel verde que bloqueava o sol. O som da mata era constante. Grilos, pássaros, macacos ao longe, o farfalhar de folhas. Mas tinha algo naquele som que me incomodava. Era intenso demais. Tinha camadas, como se houvesse sempre algo se movendo logo além do campo de visão. Balancei a cabeça. Era impressão. Eu estava cansado da viagem. Só isso. A vila se chamava São Sebastião das Águas, um povoado com pouco mais de 100 habitantes, cercado por floresta densa de todos os lados. Quando chegamos, já era fim de tarde. O sol começava a descer atrás das árvores, tingindo o céu de laranja e roxo. A vila era pequena, umas 30 casas de madeira erguidas sobre palafitas, todas voltadas para o rio. Tinha uma igrejinha simples no centro, uma escola que parecia desativada
e um posto de saúde que mais parecia um depósito. As crianças brincavam na beira da água, enquanto as mulheres lavavam roupa. Os homens consertavam redes de pesca ou conversavam em grupos pequenos. Tudo muito tranquilo, tudo muito normal. Mas quando desci da canoa com minha mochila, senti algo estranho. A mata ao redor parecia ganhar um peso diferente com o sol descendo, como se observasse cada movimento meu, como se esperasse. Fui recebido por seu Raimundo, um homem de uns 60 anos, magro, pele queimada de sol e olhos escuros que pareciam carregar histórias demais. Ele tinha cabelo grisalho, barba por fazer, e usava uma camisa desbotada com o nome de uma cerveja estampado. Apesar da aparência simples, havia algo nele que impunha respeito. Talvez fosse o jeito de falar, pausado e firme. Talvez fosse a forma como as outras pessoas o olhavam. Ele era o líder informal da comunidade, a pessoa que todos respeitavam. Me cumprimentou com um aperto de mão forte e disse: "Bem-vindo, Dr. Rafael. A gente estava esperando o senhor." Me levou até uma casa simples de madeira, onde eu ficaria hospedado. Era a Maitra, antiga casa do professor, me explicou. Faz uns 2 anos que a gente não tem professor aqui. As crianças estudam com a Dona Lourdes, que sabe ler e escrever. Mas não é a mesma coisa. Enquanto caminhávamos pelas vielas estreitas de terra batida, notei que as pessoas me olhavam com desconfiança. Não era hostilidade, era algo diferente. Parecia preocupação. Uma mulher idosa benzeu-se quando passei. 2 crianças correram para dentro de casa. Um homem parou de consertar a rede e ficou me observando até eu sumir de vista. Comentei com seu Raimundo sobre aquilo. Ele deu de ombros. "A gente não recebe muita visita aqui, moço. E quando recebe, geralmente vem gente querendo tirar alguma coisa da gente. Madeira, bicho, minério. A gente aprendeu a desconfiar. Mas o senhor é diferente. O senhor veio para escutar. Isso é raro." A casa onde fiquei era simples, mas limpa. Uma sala, um quarto pequeno, uma cozinha com fogão a lenha e um banheiro externo com chuveiro frio. Tinha uma rede pendurada na varanda e uma mesa de madeira rústica. As paredes eram forradas com jornal velho e páginas de revista. Guardei minhas coisas e voltei para a varanda. Dali dava para ver o rio e parte da vila. O sol já tinha descido completamente e a noite amazônica chegava rápida. Em questão de minutos, o céu passou de roxo para preto. Não havia iluminação pública. Apenas algumas lamparinas e lampiões acesos dentro das casas, criando círculos fracos de luz amarelada. O resto era escuridão total. Naquela primeira noite, seu Raimundo me ofereceu café e peixe frito. Sentamos na varanda da casa dele, iluminados por um lampião a querosene que balançava com o vento. O café era forte e amargo. O peixe, delicioso. Conversamos sobre a vila, sobre a rotina dos moradores, sobre como era difícil viver tão isolado. Ele me contou que a maioria das famílias vivia da pesca e da agricultura de subsistência. Plantavam mandioca, milho, feijão. Criavam algumas galinhas. Uma vez por mês, um barco da prefeitura trazia mantimentos e remédios. De resto, estavam por conta própria. Perguntei se não era solitário. Ele sorriu. "Solitário é cidade grande, moço. Lá você tá rodeado de gente, mas não conhece ninguém. Aqui a gente conhece todo mundo. A gente se ajuda. É diferente." Quando mencionei meu objetivo de documentar as lendas locais, seu Raimundo ficou em silêncio por alguns segundos. Ele tomou um gole de café, olhou para a mata escura ao fundo e depois me encarou. "Moço, aqui a gente não chama essas histórias de lendas. A gente chama de avisos. E quem não escuta os avisos aprende do jeito mais difícil." Eu sorri, tentando ser educado, mas por dentro achei aquilo um exagero. Avisos de quê, exatamente? De criaturas imaginárias? De superstições antigas? Ele percebeu minha expressão e balançou a cabeça devagar.
como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Você vai entender, rapaz. Você vai entender. Antes de eu dormir, ele me deu um último conselho. Não saia de casa depois que escurecer. E se ouvir alguma coisa estranha, fique quieto. Não responde. Não vai atrás. Só fica quieto. Eu assenti, mas não levei a sério. Achei que era mais uma forma de assustar o forasteiro. Nos 2 primeiros dias, fiquei observando a rotina da vila. Acordava cedo com o som dos galos e o movimento dos pescadores preparando as canoas. Por volta das 5 da manhã, os homens já estavam no rio. Levavam redes, anzóis, isca. Voltavam no fim da manhã com a pescaria do dia. Tambaqui, pirarucu, tucunaré, dourado. Peixes grandes que alimentavam as famílias. As mulheres cuidavam das casas, lavavam roupa no rio, cozinhavam em fogões a lenha. As crianças brincavam descalças na terra batida, corriam atrás de galinhas, nadavam na parte rasa do rio. Tudo muito simples, tudo muito rotineiro. Mas havia regras, regras não escritas que todos seguiam sem questionar. A primeira regra que notei: ninguém entrava na mata depois que escurecia. Ninguém. Nem para buscar lenha, nem para caçar, nem para nada. Quando o sol começava a descer, as pessoas voltavam para perto das casas. As crianças eram chamadas para dentro. As portas eram trancadas. Os animais eram recolhidos. Por volta das 7 da noite, a vila inteira ficava quieta. Apenas o som do rio e da floresta. Ninguém circulava, ninguém conversava alto. Era como se a noite pertencesse a outra coisa. Não às pessoas. A segunda regra, sempre deixar oferendas. Na beira da mata, em pontos específicos, havia pequenos altares improvisados. Pedras empilhadas, galhos cruzados, pedaços de pano amarrados. E em cima deles, sempre havia algo. Tabaco, cachaça, café, farinha. Às vezes um peixe pequeno. Perguntei a uma moradora sobre aquilo. Era Dona Lourdes, a mulher que ensinava as crianças. Ela estava lavando roupa quando me aproximei. É pros donos da mata, moço. A gente respeita. Eles respeitam a gente. É assim desde sempre. Insisti. Donos da mata? Quem são eles? Ela me olhou como se eu tivesse feito uma pergunta idiota. Os encantados, moço. As criaturas. Os espíritos. Chama como quiser. Eles estão aí. E a gente não mexe com eles. Voltou a lavar a roupa, encerrando a conversa. A terceira regra: nunca desrespeitar o rio. Isso eu aprendi observando os pescadores. Eles só pegavam o necessário, nunca mais do que isso. Quando tiravam um peixe grande, faziam uma espécie de reza. Agradeciam, pediam permissão, devolviam as tripas e as escamas para a água. Era um ritual silencioso, mas constante. Um dos pescadores, o Zeca, me explicou. O rio dá pra gente, moço, mas o rio também cobra. Se você tirar demais, se você sujar, se você desrespeitar, ele cobra. E a cobrança dele é pesada. Não perguntei mais nada, mas fiquei observando. Todos faziam a mesma coisa. Todos seguiam o mesmo padrão. No terceiro dia, comecei a fazer anotações mais detalhadas. Descrevi a vila, os hábitos, as crenças, mas percebi que estava apenas arranhando a superfície. Precisava de algo mais concreto. Precisava de relatos em primeira pessoa, de gente que tivesse vivido algo de verdade, algo que eles considerassem inegável. Foi quando procurei seu Raimundo de novo. Sentamos na sombra de uma mangueira, perto da igreja. Seu Raimundo, eu preciso conversar com pessoas que tenham experiências reais. Não quero ouvir histórias de terceiros. Quero falar com quem viveu. Ele ficou me encarando por um tempo. Depois assentiu. Tem 3 pessoas aqui que podem te ajudar. Mas antes eu preciso saber uma coisa, moço. Você vai acreditar no que eles disserem? Ou vai só anotar e depois escrever que é tudo imaginação? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei alguns segundos sem saber o que responder. No fim, fui honesto.
Seu Raimundo, eu sou cientista. Eu trabalho com fatos. Mas eu prometo ouvir com respeito. E vou registrar exatamente o que eles disserem. Sem julgamento. Ele pensou um pouco. Depois estendeu a mão. Então tá bom. Mas vou te pedir uma coisa. Escuta direitinho o que eles vão te contar. E não duvida. Aqui duvidar custa caro. Apertei a mão dele, ainda sem entender completamente o peso daquelas palavras. Seu Raimundo marcou as conversas para os próximos dias. 3 pessoas, 3 histórias. Ele disse que cada uma tinha passado por algo que não conseguia explicar. Algo que mudou a vida delas para sempre. Fiquei ansioso. Era exatamente o tipo de material que eu precisava. Material bruto, emocional, autêntico. Perfeito para análise antropológica. No 4º dia conheci o primeiro deles. João da Costa, 53 anos. Pescador desde menino. Um homem de ombros largos, mãos calejadas e voz rouca de quem fumava desde cedo. Tinha uma cicatriz profunda no antebraço esquerdo, que ele dizia ser de um encontro com uma piranha grande. Usava uma camisa surrada, calça remendada e um chapéu de palha desbotado. Ele concordou em conversar comigo na varanda da casa dele, de frente para o rio. Era meio-dia. O sol estava forte e refletia na água barrenta. Liguei o gravador e pedi para ele contar sua história. João ficou olhando para o rio por um longo tempo, antes de começar. Acendeu um cigarro, tragou fundo, soltou a fumaça devagar. Quando começou a falar, sua voz era diferente, mais baixa, mais pesada, como se cada palavra custasse algo. Olha, moço, eu pesco nesse rio faz mais de 40 anos. Desde os 10, quando meu pai me levou pela primeira vez na canoa. Aprendi tudo com ele. Onde tem peixe, onde tem perigo, como ler a água, como sentir a correnteza. Conheço cada curva, cada pedra, cada parte funda e cada parte rasa. Para mim, esse rio é como a palma da minha mão. Meu pai me ensinou a respeitar as águas, a nunca pescar mais do que o necessário, a sempre agradecer pelo que o rio dava. Dizia que o rio era vivo, que tinha dono, e que quem desrespeitava o dono pagava caro. Eu sempre acreditei nisso, moço. Sempre segui as regras. Mas tem gente que não aprende. Tem gente que acha que pode fazer o que quer. Isso foi faz uns 6 anos, mais ou menos. Tinha um cara aqui na vila, o Tonho. Antônio Cardoso, o nome completo. Era novo, uns 30 e poucos. Tinha vindo de Manaus procurando trabalho e acabou ficando por aqui. Casou com uma moça daqui, a Neide, e começou a pescar. Mas o Tonho era diferente da gente. Cara ganancioso, sabe? Queria fazer dinheiro rápido. Pescava com rede de malha fina, que pega até peixe pequeno. Pescava com explosivo, jogava dinamite na água e pegava tudo que morria. Jogava lixo no rio, não respeitava nada. A gente avisava, seu Raimundo avisava. Os mais velhos avisavam, mas ele ria. Dizia que essas histórias eram bobagem de velho, superstição de gente que nunca saiu da vila. Dizia que ia ficar rico e ir embora daqui, que esse lugar era atrasado. As coisas começaram a mudar uns 2 meses antes dele sumir. O Tonho passou a pescar de madrugada, sozinho. Ia para partes do rio que ninguém ia. Lugares fundos, perigosos. Voltava sempre com a canoa cheia. Mais peixe do que era normal. Vendia para o barco da prefeitura. Fazia dinheiro. Mas ele estava mudando. Ficava mais calado. Olheiras fundas. Mãos tremendo. A Neide falava que ele acordava de noite gritando, falando de pesadelo. Mas ele não parava. Continuava pescando. Até o dia que aconteceu. Foi numa terça-feira. Lembro porque era dia de feira aqui na vila. O Tonho saiu de madrugada, como sempre. 3 da manhã, mais ou menos. Levou a canoa e as redes. Quando amanheceu, ele ainda não tinha voltado. A Neide ficou preocupada, mas a gente disse que ele devia ter ido longe.
Lá para as 10 da manhã, ele apareceu. Vinha remando devagar, a canoa baixa na água de tão cheia de peixe. Mas quando ele encostou na margem, a gente viu que tinha algo errado. O Tonho estava branco, branco que nem papel. Os olhos arregalados, a boca tremendo. Desembarcou cambaleando e quase caiu. A gente correu para ajudar. Tonho, que foi que aconteceu, rapaz? Mas ele não respondia direito. Só ficava olhando pro nada e repetindo. Ele me puxou, ele me puxou, ele me puxou. A gente levou ele para casa. A Neide tentou acalmar ele. Deu água, fez chá. Mas o Tonho não melhorava. Ficou deitado, olhando pro teto, murmurando baixo. A gente perguntou 1000 vezes o que tinha acontecido, mas ele não conseguia falar direito. Só dizia que alguém tinha tentado puxar ele para dentro da água, que tinha sentido mãos geladas no tornozelo, que tinha visto olhos brilhando embaixo da canoa. Ninguém entendeu nada. Seu Raimundo disse que era melhor deixar ele descansar, que talvez fosse só susto, cansaço. Mas eu vi os olhos do Tonho, moço. Aquilo não era susto, era terror. 2 dias depois, o Tonho sumiu. A Neide acordou de manhã e ele não estava na cama. A canoa dele tinha sumido também. A gente saiu procurando. Vasculhamos o rio, chamamos, gritamos o nome dele. Nada. Foi o Zeca que achou a canoa. Estava virada, flutuando perto da margem, naquela parte funda onde o Tonho costumava pescar. A gente virou a canoa e viu. Dentro dela tinha sangue. Muito sangue, moço. Escorrendo pelos cantos, misturado com água do rio. E tinha marcas. Marcas de unha arranhando a madeira, como se alguém tivesse sido arrastado. Mas o corpo nunca apareceu. A gente procurou por uma semana inteira. Mergulhadores de Parintins vieram ajudar. Nada. O Tonho tinha sumido. Simplesmente sumido. Foi aí que seu Raimundo me chamou e disse: João, você precisa ir lá no lugar que o Tonho pescava e ver se encontra alguma coisa. Ele pode ter deixado algo para trás. Alguma pista. Eu não queria ir, moço. Juro que não queria. Mas eu devia isso pro Tonho, mesmo ele sendo teimoso. Então aceitei. Chamei o Zeca para ir comigo. Ele também não queria, mas topou. A gente foi de manhã, com o sol alto. Pegamos uma canoa pequena e remamos até lá. Levou uns 40 minutos. Quando chegamos perto do lugar, eu senti um frio na espinha, um peso no peito. O ar parecia mais pesado ali, moço. Parecia que a gente estava sendo observado. O Zeca também sentiu. Ele falou, a voz baixa: Vamos embora, João. Aqui não tá certo. Esse lugar não é pra gente. Mas eu teimei. Já estava ali. Tinha que ver. Desci da canoa devagar e comecei a olhar ao redor. A margem era cheia de pedra. Água escura, funda, com redemoinhos pequenos. Não tinha barulho de bicho. Nenhum. Nem passarinho, nem macaco. Nada. Só o som da água batendo na pedra. Foi quando eu vi. Enfiado entre as pedras, meio escondido, tinha um pedaço de rede. Rede de pesca. Fui até lá e puxei. A rede estava rasgada. Rasgada de um jeito estranho. Como se algo tivesse arrancado. E presa na rede tinha escamas. Mas não eram escamas normais, moço. Eram grandes. Do tamanho da minha mão. Escuras, quase pretas. Com textura de casca de árvore molhada. E tinha um cheiro. Um cheiro horrível. Cheiro de lama podre misturado com peixe morto. Cheiro de coisa que ficou muito tempo embaixo da água. Peguei a rede e subi na canoa rápido. As pernas estavam tremendo. O Zeca estava branco. Vamos embora agora, João. Agora. A gente começou a remar de volta. Remando rápido. Querendo sair dali o mais rápido possível. Mas antes de sair completamente do lugar, eu olhei para a água. E juro por Deus e por tudo que é mais sagrado, moço, eu vi uma sombra grande, enorme, bem embaixo da nossa canoa. Não era peixe, era grande demais para ser peixe. Tinha forma humana, mas distorcida. Braços longos, pernas longas, cabeça grande. E estava se movendo devagar.
acompanhando a gente. A sombra subia, descia, circulava a canoa. Dava para ver o contorno dela através da água barrenta. O Zeca viu também. Ele gritou: "Rema, João! Rema que nem o diabo tá atrás da gente." A gente remou com tudo. Meus braços doíam, meu peito ardia, mas eu não parava. E a sombra continuava seguindo. Por uns 5 minutos inteiros, ela ficou ali, embaixo da gente. Eu sentia que a qualquer momento ela ia virar a canoa, ia nos puxar para baixo, ia fazer com a gente o que fez com o Tonho. Mas de repente, quando a gente estava chegando perto da vila, a sombra parou. Ficou parada na água. E então, afundou, sumiu. Simples assim. A gente chegou na margem tremendo. Descemos da canoa e ficamos ali, respirando forte, tentando processar o que tinha acontecido. O Zeca não falou nada. Só balançou a cabeça e foi embora. Até hoje a gente nunca mais conversou sobre aquilo. É como se falar trouxesse a coisa de volta. Mas eu sei o que era, moço. Era o caboclo d'água. A criatura que protege o rio. Meu avô falava dele, meu pai falava dele. E agora eu vi. Ele existe. Ele tá lá. E o Tonho desrespeitou ele. Pescou demais. Sujou a água. Não respeitou. Por isso, foi levado. E o corpo nunca vai aparecer. Porque o caboclo leva para cavernas embaixo da água. Lugares que a gente nunca vai achar. Desde aquele dia, moço, eu nunca mais pesquei naquela parte do rio. E ninguém aqui pesca. A gente respeita. A gente aprendeu. Porque quem não respeita, não volta. E quem volta, não é mais o mesmo. João ficou em silêncio depois de terminar. Apagou o cigarro no cinzeiro de lata. Ele olhava para o rio como se ainda esperasse ver aquela sombra voltando. As mãos dele tremiam levemente. Eu desliguei o gravador, tentando manter a expressão neutra, mas por dentro estava processando tudo. Era um relato poderoso, cheio de detalhes. A sombra poderia ser explicada. Talvez um peixe grande, um boto, até uma ilusão de ótica causada pelo medo. Mas a convicção dele era absoluta. Agradeci e ele apenas acenou com a cabeça. Você vai ouvir mais histórias, moço. E você vai entender que aqui as coisas são diferentes. Voltei para a casa onde estava hospedado com a gravação e as anotações. Sentei na varanda e revi tudo. Tentei racionalizar. Mas algo no jeito que João contou, na certeza da voz dele, no tremor das mãos, me incomodava. Não era invenção. Ele realmente acreditava, ou tinha visto algo que não conseguia explicar. No 5º dia, conheci a segunda pessoa. Dona Maria das Dores, 71 anos, benzedeira da vila. Uma mulher pequena, curvada pelo tempo, mas com olhos vivos e atentos. Ela me recebeu na cozinha da casa dela, onde tinha um fogão a lenha aceso e cheiro de ervas secas penduradas no teto. Me ofereceu chá e biscoito. Sentamos e ela começou a falar sem que eu precisasse perguntar. Moço, eu vivo aqui desde que nasci. Vi muita coisa nessa vida, coisa boa e coisa ruim. Mas tem uma coisa que eu nunca vou esquecer. Aconteceu quando eu tinha uns 30 e poucos anos. Era nova ainda. Naquela época eu morava mais profundo da mata, numa casa afastada da vila. Meu marido tinha morrido faz pouco tempo e eu vivia sozinha com minha filha pequena. A gente se virava como dava. Eu benzia as pessoas, vendia remédio caseiro, essas coisas. Uma noite, eram umas 2 da manhã. Eu acordei com um barulho, um assobio, baixinho, mas dava para ouvir. Vinha de fora, perto da janela. Meu coração começou a bater forte na hora. Eu sabia o que era. A Matinta. A Matinta Pereira. Minha mãe sempre me avisou. Se você ouvir o assobio, tem que falar em voz alta. Matinta, amanhã você vem buscar sua oferenda. Se não falar, ela fica com raiva. E quem deixa a Matinta com raiva se arrepende. Eu levantei, trêmula, e falei alto. Matinta,
Amanhã você vem buscar sua oferenda. O assobio parou na hora. Fez um silêncio pesado, moço. Um silêncio que parecia pesar no peito. Voltei para a cama, mas não consegui dormir mais. Fiquei esperando o dia clarear. Quando amanheceu, separei um pouco de tabaco e café e deixei na beira da mata, perto da casa. Era a oferenda. A gente sempre deixa. No fim da tarde, bateram na porta. Abri e era uma velha que eu nunca tinha visto. Ela era magra, cabelo branco desgrenhado, roupa suja e rasgada. Os olhos dela eram fundos, cansados. Ela falou com voz rouca. Vim buscar o que me prometeu. Eu apontei para a oferenda que estava lá fora. Ela pegou tudo sem falar nada e foi embora. Entrou na mata e sumiu. No dia seguinte, perguntei para os vizinhos se alguém conhecia aquela velha. Ninguém conhecia. Ninguém tinha visto ela antes. Foi aí que eu entendi. Era ela. A Matinta tinha vindo na forma de mulher buscar o que eu prometi. Mas tem gente que não cumpre a promessa, moço. Tem gente que ouve o assobio e não fala nada. Ou fala, mas não deixa a oferenda. Essas pessoas ficam marcadas. Uns 15 anos atrás, tinha uma moça aqui na vila, a Joana. Moça bonita, mas teimosa. Uma noite ela ouviu o assobio. As irmãs dela gritaram para ela falar a frase, mas ela riu. Disse que era besteira, que era só um pássaro. Não falou nada. Na noite seguinte, o assobio voltou. Mais alto, mais perto. A Joana começou a ficar assustada, mas ainda assim não falou nada. No terceiro dia, ela acordou com febre alta. Começou a ter pesadelos. Dizia que via uma velha em pé do lado da cama dela, olhando sem piscar. A família chamou todo mundo para benzer, mas nada adiantava. A Joana foi definhando. Em 2 semanas, ela estava irreconhecível, magra, pálida, cabelo caindo. Os olhos dela eram vazios. No fim, a mãe dela implorou para Matinta ter piedade. Deixou oferenda todo dia na beira da mata por 1 mês inteiro. Só então a Joana melhorou. Mas ela nunca mais foi a mesma. Ficou calada, assustada com qualquer barulho. E até hoje, quando escurece, ela não sai de casa. Dona Maria parou de falar e tomou um gole do chá. Ela me olhou com uma expressão séria. Moço, a Matinta não é ruim. Ela só quer respeito. Se você respeitar, não acontece nada. Mas se desrespeitar, ela cobra. E a cobrança dela é pesada. Desliguei o gravador e agradeci. Ela segurou minha mão antes de eu sair. Se um dia você ouvir o assobio, moço, não duvida. Fala a frase, é melhor sobrar do que faltar. Eu prometi que sim, mas por dentro ainda estava tentando encontrar explicações. Psicose coletiva, sugestão, doença mal diagnosticada. Mas a convicção dela era tão forte que começava a mexer comigo. No 6º dia, depois de passar um dia inteiro revisando as anotações do relato de João, conheci a segunda pessoa. Dona Maria das Dores, 71 anos, benzedeira da vila. Uma mulher pequena, curvada pelo tempo, mas com olhos vivos e atentos que pareciam enxergar além do que deveria. Tinha cabelo branco amarrado num coque apertado, rugas profundas no rosto e mãos nodosas de tanto trabalhar. Usava um vestido simples de algodão e chinelos gastos. Ela me recebeu na cozinha da casa dela, onde tinha um fogão a lenha aceso e cheiro de ervas secas penduradas no teto. Boldo, hortelã, arruda, alecrim. Dezenas de maços balançando com o vento que entrava pela janela. Me ofereceu chá e biscoito de goma. O chá era de folha de goiaba, doce e quente. Sentamos numa mesa pequena de madeira manchada pelo tempo. Ela não esperou eu ligar o gravador. Começou a falar sozinha, como se estivesse esperando aquele momento há muito tempo. Moço, eu vivo aqui desde que nasci. 71 anos nessa vila. Vi muita coisa nessa vida. Coisa boa e coisa ruim. Vi gente nascer, gente morrer. Vi cheia que quase levou a vila.
Vi seca que matou o peixe. Vi de tudo. Mas tem uma coisa que eu nunca vou esquecer. Nunca. Por mais que eu tente, essa lembrança não sai da minha cabeça. Aconteceu quando eu tinha uns 30 e poucos anos. Eu era nova ainda, forte. Meu marido, o João Paulo, tinha morrido fazia pouco tempo. Acidente na mata. Uma árvore caiu em cima dele. Fiquei viúva com uma filha pequena, a Rosinha. Ela tinha 5 anos na época. A gente vivia como dava. Eu benzia as pessoas, vendia remédio caseiro, fazia parto, essas coisas. A gente morava numa casa afastada da vila, mais pro fundo da mata. Era a casa que meu marido tinha construído. Eu não quis sair de lá. Tinha a memória dele naquelas paredes. Uma noite, era umas 2 da manhã. Eu acordei com um barulho, um assobio. Não era assobio de gente, era diferente. Fininho, agudo, mas forte. Dava para ouvir clarinho. Vinha de fora, perto da janela. Meu coração começou a bater forte na hora. Gelei. Fiquei dura na cama. Eu sabia o que era. Tinha crescido ouvindo. Minha mãe sempre me avisou. Minha avó sempre me avisou. Se você ouvir o assobio da Matinta, tem que falar em voz alta. Matinta, amanhã você vem buscar sua oferenda. Se não falar, ela fica com raiva. E quem deixa a Matinta com raiva se arrepende pro resto da vida. Mas naquele momento, moço, eu tava com tanto medo que travei. Não conseguia falar. A garganta fechou. O assobio continuou. Ficou mais alto. Parecia que estava cada vez mais perto. Eu ouvi passos no telhado. Passos arrastados, lentos. A Rosinha acordou e começou a chorar. Mamãe, que barulho é esse? Eu tapei a boca dela. Fica quieta, minha filha. Quieta. O assobio parou por uns segundos. Fez um silêncio pesado, moço. Um silêncio que parecia pesar no peito, que parecia sugar o ar. E então recomeçou. Mais baixo, mais devagar. Parecia que estava esperando eu falar. Foi aí que eu consegui. Juntei toda a coragem que tinha e falei alto, a voz tremendo. Matinta, amanhã você vem buscar sua oferenda. O assobio parou na hora, de repente, como se alguém tivesse cortado. E então, ouvi um riso. Um riso baixo, rouco, vindo de cima do telhado. Não era riso de mulher, não era riso de homem, era outra coisa. E depois do riso, silêncio de novo. Fiquei acordada o resto da noite, abraçada com a Rosinha, olhando para a porta, esperando alguma coisa entrar. Mas nada entrou. Só ficou aquele peso no ar, aquela sensação de que tinha alguém ali fora, observando, esperando o dia clarear. Quando amanheceu, levantei tremendo. Preparei café, tentei acalmar a Rosinha. Ela perguntou o que era aquilo. Eu disse que era um pássaro, que não era nada. Mas ela sabia que eu estava mentindo. Depois do café, separei as coisas. Peguei um pouco de tabaco que eu tinha guardado, um punhado de café moído e um pedaço de rapadura. Coloquei tudo num prato velho e deixei na beira da mata, bem perto da casa. A oferenda. A gente sempre deixa, moço. É a regra. Você promete, você cumpre. Voltei para dentro e fiquei esperando. O dia inteiro fiquei esperando. No fim da tarde, lá para as 5, bateram na porta. Toque, toque, toque. 3 batidas secas. Meu sangue gelou. A Rosinha se escondeu atrás de mim. Eu fui até a porta devagar, as pernas bambas. Abri e era ela. Uma velha que eu nunca tinha visto na vida. Ela era magra, muito magra. Parecia que tinha só osso e pele. Cabelo branco desgrenhado, sujo, cheio de folha e galho. Roupa rasgada, manchada de lama. Pés descalços, sujos de terra. E os olhos, moço. Os olhos dela eram o pior. Fundos, escuros, sem vida. Mas brilhavam. Brilhavam de um jeito estranho, como olho de bicho no escuro. Ela me olhou de cima a baixo e falou. A voz era rouca,
raspada, como se tivesse passado anos sem beber água. Vim buscar o que me prometeu. Eu não consegui falar nada, só apontei para a oferenda que estava lá fora. Ela foi até lá, devagar, arrastando os pés. Pegou o prato, cheirou e então comeu o tabaco. Comeu, moço, mastigou e engoliu. Depois tomou o café, jogando na boca direto. E por último, chupou a rapadura. Tudo em silêncio. Quando terminou, largou o prato no chão, olhou para mim mais uma vez e virou. Entrou na mata. Simplesmente entrou e sumiu entre as árvores. Não fez barulho, não olhou para trás. Sumiu. Fechei a porta e fiquei ali, encostada, tentando respirar. A Rosinha chorava. Eu também chorei. No dia seguinte, fui até a vila e perguntei para os vizinhos se alguém conhecia aquela velha. Descrevi ela todinha. Ninguém conhecia. Ninguém tinha visto ela antes. Ninguém sabia quem era. Foi aí que eu entendi de verdade. Era ela. A Matinta tinha vindo na forma de mulher buscar o que eu tinha prometido. E se eu não tivesse cumprido, ela teria voltado. E aí seria diferente. Mas tem gente que não cumpre a promessa, moço. Tem gente que ouve o assobio e não fala nada. Ou fala, mas não deixa a oferenda. Essas pessoas ficam marcadas. Eu vi acontecer. Uns 15 anos atrás, tinha uma moça aqui na vila, a Joana. Filha do seu Manuel, o carpinteiro. Moça bonita, 20 e poucos anos, cheia de vida. Mas era teimosa, moderna, sabe? Dizia que essas histórias eram coisa de gente velha, que não tinha lógica. Uma noite, ela estava dormindo e ouviu o assobio. As irmãs dela, que dormiam no mesmo quarto, acordaram também. Elas gritaram para Joana falar a frase: "Fala, Joana, fala logo." Mas ela riu. Sentou na cama, olhou para a janela e riu. Disse que era besteira, que era só um pássaro, que elas eram bobas de acreditar nisso. E não falou nada. Virou para o lado e voltou a dormir. As irmãs ficaram apavoradas, mas não tinha o que fazer. Na noite seguinte, o assobio voltou. Mais alto, mais perto. A Joana acordou dessa vez. Ficou assustada, mas ainda assim não falou nada. Ficou quieta, dura na cama, esperando passar. O assobio durou a noite inteira. Ia e voltava, subia e descia. Parecia que estava circulando a casa. No terceiro dia, a Joana acordou com febre alta. Febre que não baixava com remédio, com reza, com nada. Começou a ter pesadelos. Acordava gritando de noite, dizendo que via uma velha em pé do lado da cama dela, olhando sem piscar, sem se mexer. A família chamou todo mundo para benzer. Eu fui lá, benzi, rezei, passei fumaça, fiz tudo o que sabia, mas não adiantava. A Joana foi definhando. Em 2 semanas ela estava irreconhecível. Magra, pálida, cabelo caindo, pele amarelada. Os olhos dela eram vazios, moço. Ela olhava, mas não via. Falava, mas não fazia sentido. Virou outra pessoa. A mãe dela, Dona Francisca, ficou desesperada. Implorou para Matinta ter piedade. Montou um altar na beira da mata e começou a deixar oferenda todo dia. Tabaco, café, cachaça, comida. Todo dia, por 1 mês inteiro. E rezava. Rezava pedindo perdão pela filha, pedindo clemência. Só então a Joana começou a melhorar. Devagar, muito devagar. A febre baixou. Os pesadelos pararam. Ela voltou a comer. Mas nunca mais foi a mesma, moço. Ficou calada, assustada com qualquer barulho. Não saía de casa sozinha. Não ficava no escuro. Vivia com medo. Até hoje ela mora com a mãe e não casa. Ficou marcada. E todo mundo aqui sabe que foi a Matinta que fez isso com ela. Porque ela não respeitou. Porque ela duvidou. Dona Maria parou de falar e tomou um gole do chá. Ela me olhou com uma expressão séria, quase maternal. Moço, a Matinta não é ruim. Ela não quer machucar ninguém. Ela só quer respeito. Se você respeitar, se você cumprir o que promete, não acontece nada.
Mas se desrespeitar, se zombar, se duvidar, ela cobra. E a cobrança dela é pesada, muito pesada. É assim desde sempre. Minha avó me ensinou, minha mãe me ensinou, e eu ensinei para Rosinha. E ela vai ensinar para os filhos dela. É assim que a gente sobrevive aqui, moço, respeitando, acreditando. Desliguei o gravador e fiquei ali, sentado, tentando processar tudo. Ela segurou minha mão antes de eu sair. A mão dela era quente, seca, firme. Se um dia você ouvir o assobio, moço, não duvida. Fala a frase, cumpre a promessa. É melhor sobrar do que faltar, porque a Matinta tá aí. Ela sempre tá. Eu prometi que sim. Agradeci pelo chá e saí. Caminhei de volta para casa, pensativo. O relato dela tinha sido ainda mais intenso que o de João. Mais pessoal, mais próximo. Psicose coletiva, pensei. Sugestionamento. A Joana podia ter tido uma doença, uma infecção maltratada, e as pessoas atribuíram a lenda. Mas a convicção de Dona Maria era tão forte, tão absoluta, que começava a mexer comigo de verdade. Duas histórias, duas pessoas, duas criaturas, e a mesma certeza inabalável. Comecei a me perguntar, e se eles estivessem certos? E se houvesse algo nessa floresta que a ciência ainda não explicava? Balancei a cabeça. Não, eu era cientista. Precisava manter a objetividade. Mas a dúvida, pela primeira vez, tinha brotado. No 10º dia, encontrei o último. Seu Antônio, 65 anos, mateiro aposentado. Um homem calado, sério, que evitava conversar com os outros. Ele aceitou falar comigo, mas disse que só faria isso uma vez e que nunca mais queria tocar no assunto. Nos sentamos numa mesa de madeira embaixo de uma árvore, longe das outras casas. Seu Antônio acendeu um cigarro, deu algumas tragadas e começou. Eu era mateiro, moço. Trabalhei 40 anos abrindo trilha, guiando pesquisador, caçando quando era permitido. Conhecia a mata igual a palma da minha mão. Não tinha medo de nada. Onça, cobra, jacaré, nada disso me assustava. Eu achava que as histórias de criatura eram invenção para assustar turista. Até aquele dia. Isso foi em 2005, faz quase 20 anos. Eu estava guiando 2 biólogos estrangeiros, gringo que queria ver macaco raro, essas coisas. A gente acampou numa clareira bem no fundo da mata, longe de tudo. No primeiro dia foi tranquilo. Montamos as barracas, fizemos comida, dormimos. No segundo dia, de tarde, eu comecei a sentir um cheiro ruim, cheiro de bicho morto, de carne estragada. Pensei que era alguma carniça por perto. Falei para os gringos para a gente sair dali, mas eles queriam ficar mais uma noite. Eu não gostei, mas aceitei. Quando escureceu, o cheiro ficou mais forte, muito mais forte. Os gringos também sentiram. Um deles perguntou o que era. Eu disse que não sabia, mas que a gente devia ficar acordado. Acendemos uma fogueira grande e ficamos ali, quietos. Devia ser umas 2 da manhã quando escutamos um grito. Mas não era grito de bicho conhecido. Era grave, alto, parecia sair de dentro da terra. Os gringos ficaram apavorados. Um deles quis correr, mas eu segurei. Na mata, de noite, correr é morte certa. A gente fica parado e espera. O grito veio de novo, mais perto. E junto com o grito vinha o cheiro. Aquele cheiro de podre que fazia os olhos arder. Foi aí que eu vi. Do outro lado da fogueira, entre as árvores, tinha uma coisa enorme. Era mais alto que eu, coberto de pelo escuro e grosso. E no meio da testa tinha um olho só, grande, amarelo, que brilhava com a luz da fogueira. Eu travei, moço, não conseguia me mexer. Os gringos também. A criatura ficou ali, parada, nos olhando. Parecia que estava decidindo o que fazer. Eu rezei baixinho, pedi proteção. Prometi que se saísse vivo dali, nunca mais voltaria.
O bicho deu um passo para frente e foi aí que eu vi a boca. Ele tinha uma boca enorme no estômago, uma boca cheia de dente, aberta, babando. Aquilo não era desse mundo, moço. Aquilo era o Mapinguari, a criatura que a gente achava que era lenda. Mas estava ali, real, na minha frente. De repente, ele soltou outro grito, tão alto que eu tive que tampar os ouvidos. Os gringos gritaram também. E aí aconteceu uma coisa estranha. A criatura deu 2 passos para trás e sumiu na mata. Simplesmente virou e foi embora. A gente ficou ali, tremendo, até o sol nascer. Quando clareou, desmontamos tudo correndo e saímos dali. Levamos 6 horas para chegar na vila. Os gringos foram embora no mesmo dia. Nunca mais voltaram. E eu nunca mais entrei naquela parte da mata. Seu Antônio apagou o cigarro e me olhou. Depois daquele dia, moço, eu nunca mais fui o mesmo. Parei de trabalhar. Fico aqui, perto da vila. Não entro mais na mata. E quando vem gente de fora querendo contratar guia, eu aviso. Tem lugares que a gente não deve ir. Tem coisas na floresta que a ciência não explica. E quem não acredita, descobre da pior forma. Desliguei o gravador. Sua mão tremia quando ele pegou outro cigarro. Eu agradeci e voltei para casa, pensativo. 3 relatos. 3 pessoas diferentes. 3 criaturas. E todos contavam com a mesma convicção. Não era fantasia. Eles realmente acreditavam. Ou tinham visto. Nos dias seguintes, revi as gravações. Organizei as anotações e tentei manter minha postura acadêmica. Mas algo dentro de mim estava mudando. A forma como eles contavam, os detalhes, a consistência das histórias. Comecei a prestar mais atenção na vila. Notei que ninguém saía sozinho à noite. Notei que todos deixavam pequenas oferendas na beira da mata. Notei que quando o vento batia diferente, as pessoas paravam e escutavam, tensas. Havia um respeito profundo, quase religioso, pela floresta. E pela primeira vez eu comecei a entender o que seu Raimundo tinha dito. Aqui não eram lendas, eram avisos. Na minha última noite na vila, 19º dia, tomei uma decisão estúpida. Eu precisava de uma experiência própria. Precisava sentir o que eles sentiam. Então, sem avisar ninguém, peguei uma lanterna, minha mochila e saí da casa por volta da meia-noite. Caminhei até a beira da mata e entrei. A princípio tudo parecia normal. O som dos grilos, o vento nas folhas, o farfalhar de pequenos animais. Continuei andando, usando a lanterna para iluminar o caminho. Depois de uns 20 minutos, parei numa pequena clareira. Desliguei a lanterna para acostumar os olhos ao escuro. Foi nesse momento que tudo mudou. O silêncio. Um silêncio absoluto. Os grilos pararam. Os bichos pararam. Era como se a mata inteira estivesse segurando a respiração. Senti um arrepio subir pela espinha. Foi quando senti o cheiro. Carne podre, igual ao que seu Antônio tinha descrito. Meu coração disparou. Acendi a lanterna e apontei para todos os lados, mas não vi nada. O cheiro ficou mais forte. Eu estava prestes a correr quando ouvi um assobio, baixo, melodioso, vindo da minha esquerda. Lembrei de Dona Maria, Matinta. Minha voz saiu trêmula. Matinta, amanhã você vem buscar sua oferenda. O assobio parou. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Era um silêncio pesado, quase sufocante. Senti que estava sendo observado. Virei a lanterna para a direita e por uma fração de segundo vi algo. Uma figura alta, entre as árvores. Não deu tempo de ver direito. Mas estava lá. Meu corpo travou de medo. Não conseguia me mexer. E então, de algum lugar próximo, veio o som. Um grito grave, profundo, que fez meu peito vibrar. Mapinguari. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Todo o meu ceticismo, toda a minha confiança acadêmica, tudo desmoronou. Eu corri
Corri como nunca tinha corrido na vida. Tropecei em raízes, arranhou o rosto em galhos, mas não parei. Só parava de correr quando vi as luzes da vila. Cheguei na casa ofegante, suado, tremendo. Seu Raimundo estava sentado na varanda. Ele me olhou e apenas balançou a cabeça. Agora você entendeu, moço. Eu não respondi. Entrei, tranquei a porta e passei a noite inteira acordado, olhando pela janela, esperando ver algo se aproximando. Mas nada veio. Só o peso da certeza. Eles tinham razão. Sempre tiveram. Voltei para São Paulo 2 dias depois. Trouxe todas as gravações, todas as anotações, mas nunca publiquei a pesquisa. Não consegui. Como eu poderia transformar aquilo em tese acadêmica? Como eu poderia explicar o que senti naquela noite? Arquivei tudo numa caixa que até hoje está guardada no meu armário. Mudei minha linha de pesquisa. Comecei a estudar mitologia grega, bem longe da Amazônia. Tem noites que acordo suando, lembrando do cheiro, do assobio, do grito. E tem noites que eu fico olhando pela janela do meu apartamento, imaginando o que mais existe por aí que a ciência ainda não conseguiu explicar. As lendas da Amazônia não são invenções. São experiências reais de pessoas reais. E quem não acredita, como eu não acreditava, só precisa passar uma noite na floresta, sozinho, no escuro. Mas eu não recomendo, porque algumas verdades são pesadas demais para carregar. E agora eu carrego a minha. Se você um dia for para a Amazônia, escute os moradores, respeite os avisos, não entre na mata sozinho à noite. E se ouvir um assobio, uma sombra na água, ou sentir cheiro de podre, saia de lá. Rápido, porque nem tudo que anda pela floresta quer ser visto, e nem tudo que é visto deixa você sair vivo para contar. Obrigado por chegar até aqui, assombrosos. Se você conseguiu acompanhar esta história até o fim, parabéns. Você enfrentou o lado mais sombrio da realidade comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos relatos. Se você tem coragem, fique comigo.